O livro de Ezequiel é frequentemente o mais negligenciado da Bíblia. A época de Ezequiel foi marcada por tempos difíceis. Zedequias era o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu autoridade para governar Jerusalém, mas comandava um exército pequeno. A cidade foi sitiada mais uma vez e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram todos os seus filhos diante de seus olhos, para que ele presenciasse a extinção de sua linhagem real. Então, arrancaram seus olhos para que a última coisa que visse fosse seus filhos sendo mortos. Em seguida, Nabucodonosor ordenou a destruição completa de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar nessa época, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A mensagem que ele pregava era cativante, mas, na verdade, falava sobre um renascimento em meio à morte. Ela se baseava na visão que Ezequiel teve sobre o Vale dos Ossos Secos, que foi revelada pelo Senhor Deus, desejando oferecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Por causa da maldade do povo, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse sua terra, fazendo com que as pessoas ficassem cativas na terra exótica e distante da Babilônia. Estavam desoladas, e a visão do Vale dos Ossos Secos era principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tinha implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 e 2, relata que a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou em espírito e me colocou no meio do vale, que estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por eles ao redor, e eis que havia muitos espalhados pelo vale, e eis que estavam muito secos. O Senhor levou Ezequiel, na forma de uma visão, a um vale cheio de ossos secos. Deus não mudou a localização física de Ezequiel, mas concedeu-lhe uma percepção vivida de que ele fora levado a um vale cheio de ossos. A secura dos ossos indicava que estavam lá por um longo tempo. Os ossos também sugeriam que o vale um dia foi povoado, mas não mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos, tanto mais ignorarmos as palavras de Deus. As regras familiares mais provavelmente se tornarão um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que antes caminhavam com o Senhor se tornaram um monte de ossos. Eles vivem do que foram, em vez do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, instrui: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida na terra. E vós, pais, não provoquem vossos filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e instrução do Senhor. Ezequiel, no capítulo 37, versículo 3, relata: e ele me disse: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ao que eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. A pergunta de Deus sobre se os ossos poderiam sustentar vida levou Ezequiel a afirmar que somente o Senhor tinha certeza. Para Ezequiel, a situação parecia impossível. Quando contemplamos a importância do dia, também podemos refletir sobre os tempos vindouros. Se desejamos ver um avivamento espiritual, caberá ao Senhor trazê-lo, assim como fez na época de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar milagres, como em Lucas capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 4 a 8, foi instruído a profetizar sobre os ossos secos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: certamente porei espírito em vós e vivereis. Quando Ezequiel obedeceu e profetizou, ocorreu um ruído de ossos se juntando. Ele presenciou um evento miraculoso. Os ossos começaram a se unir uns aos outros, e enquanto observava, músculos e carne cresciam sobre eles, até que foram cobertos por pele. No entanto, não havia espírito neles, permanecendo como um grupo de corpos mortos inanimados.
No capítulo 37, versículo 9, do livro de Ezequiel, há um momento em que ele recebe a instrução divina para dirigir suas palavras ao Espírito. Líderes religiosos e estudiosos da Bíblia frequentemente interpretam que a ação de Deus se manifesta por meio da estrutura e da organização, um princípio essencial que se reflete até na composição dos nossos corpos, que são um exemplo de complexidade organizada. No contexto eclesiástico, uma igreja pode ter todos os seus aspectos administrativos e estruturais em perfeita ordem, mas se faltar o espírito, ela é comparada a um corpo sem vida, destituído de sua essência e propósito. Assim, o ensinamento enfatiza a necessidade de equilibrar a ordem estrutural com a vitalidade espiritual, indicando que uma não pode efetivamente existir ou prosperar sem a outra. Na visão profética apresentada a Ezequiel, Deus desvendou um plano divino, onde os ossos dos filhos de Israel, que estavam inertes e desprovidos de qualquer energia vital, seriam miraculosamente reanimados. A manifestação dessa revitalização seria realizada através do poder da palavra divina e da atuação sobrenatural do Espírito. Em um ato de fé e obediência, Ezequiel proclamou a mensagem aos ossos secos, seguindo as instruções divinas literalmente. Como resultado da intervenção celestial conforme o mandato de Deus, ocorreu um fenômeno extraordinário. O Espírito Divino permeou esses ossos, infundindo neles vida nova. Esta manifestação resultou em um renascimento espetacular, onde os ossos se reconstituíram, ganharam carne e se levantaram, transformando-se em um vasto e poderoso exército. No livro do profeta Ezequiel, especificamente nos versículos 11 a 14 do capítulo 37, encontra-se uma narrativa detalhada em que Deus faz uma promessa solene aos israelitas. Ele assegura que irá restaurá-los à sua terra natal, uma terra que lhes é profundamente significativa e preciosa. Deus, com sua sabedoria e poder, iluminou o significado profundamente edificante e esperançoso dessa promessa. Apesar dos israelitas terem enfrentado momentos de profundo desespero e terem perdido toda a esperança, a mensagem divina era de renovação e restauração. As nossas transgressões e pecados podem nos tornar tão sem vida quanto um monte de ossos secos. Mas Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Ao reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos vivificará. Compartilhar essa palavra de esperança e manter em mente que dependemos do Espírito Santo para a força e direção pode nos permitir testemunhar um avivamento espiritual. Como em Efésios capítulo 2, versículo 1 e Romanos capítulo 5, versículo 8, fomos vivificados enquanto estávamos mortos em ofensas e pecados, pois Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.